Recebendo o diretor executivo da Avifran, Luciano Maia, vamos falar um pouquinho da expansão da avicultura dedicada ao frango caipira. Bom dia, Luciano. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Bom dia, Otávio. Uma alegria estar aqui com vocês. Ok. A Avifran é uma empresa francesa? Não mais. A Avifran ela teve uma origem francesa. Hoje é uma empresa 100% nacional, de capital nacional. E vocês estão onde? A sede da companhia fica no Distrito Federal. Tá. Lá nós temos 5 fazendas de criação de matrizes, mas a nossa presença hoje é nacional. Temos mais de 4 filiais espalhadas no Brasil e mais de 130 distribuidores em todos os estados do Brasil. Vocês produzem os pintinhos que depois vão para engorda e abate, é isso? Exatamente. Tá. Só frango caipira? Exclusivamente. Como é que se define o frango caipira? Na minha infância, o frango caipira era aquele que a gente criava no quintal de casa ou no sítio solto, tal, comendo milho, etc. e tal. Como é que é hoje a criação moderna e em escala industrial de produção de pintinhos que depois vão se tornar frango caipira? Esse é um grande desafio, porque por definição, inclusive definição do próprio Ministério da Agricultura, o frango caipira, ele de fato, ele é um frango que tem que ser criado solto. E o que define o que é um frango caipira é a linhagem, a raça e o meio de criação dele. Tá? Quer dizer, começa com a linhagem, com a raça. Começa com a linhagem. Hoje vocês utilizam que linhagem? As nossas linhagens são todas de origem francesa, já que o frango caipira ele é uma ave de origem francesa. Então, toda a galinha caipira que nós temos no Brasil, elas, na verdade, assim como a quadrilha, elas têm um pé na França. São aves oriundas do continente europeu, especialmente da França. Fala um pouquinho mais baixo ali, que ele está falando baixinho aqui, senão eu não vou conseguir conversar com ele. Obrigado, viu, gente? Tá, continua, prossegue. Pois não. Tá. Então, todo o frango caipira tem origem na França? Sim, sim. As aves caipiras, elas são de origem francesa, na verdade. Vieram para o Brasil, enfim, na colonização. Mas hoje nós temos essas aves de maneira mais profissional. Elas foram melhoradas, alguns chamam inclusive de caipira melhorado. O que é um caipira melhorado? É um caipira livre de qualquer tipo de doença. Não é o Jeca Tatu. É um Jeca Tatu estudado. O Jeca Tatu estudado. Boa essa. Porque uma ave caipira que, se nós formos lá na roça... Aquele que eu contei para você. Aquele que você me contou. Ou que as pessoas ainda criam no sítio e tal, no seu quintal. Que ainda criam. São aves que têm uma baixa conversão de carne, uma baixa produção de ovos, porque eles não têm uma melhora genética e alguns até trazem consigo alguns tipos de doença. Mas a nossa ave não, ela é geneticamente melhorada, é uma ave melhorada, portanto ela tem uma ótima conversão de peso, uma ótima produção de ovos, e obviamente são todas fiscalizadas pelo Ministério e pelos órgãos competentes. Então, o trabalho de biossegurança é muito grande, são livres de qualquer tipo de doença. Tá. E essa é a origem, a genética. E na criação, qual a diferença entre o frango tradicional e o frango caipira? O frango tradicional, ele é basicamente uma máquina. Ele é confinado. Ele é confinado. Fica lá e come. Dentro de uma gaiola. Então, exposto à luz um número absurdo de horas por dia, dentro de uma gaiola, e ele em 42 dias está pronto para o abate com 3 quilos ou mais. E o frango caipira? É totalmente contrário. Ele é criado solto no chão, a luz é a luz natural, dorme no número de horas que tem que dormir, exato. Come o mato, come a ração, só de origem vegetal inclusive, come a minhoquinha, dorme o que tiver que dormir. Isso faz com que o crescimento dele seja mais lento. Em 90 dias, pelo menos. Vai para abate em 90 dias. Estamos falando aí de mais do que o dobro do tempo de um frango convencional. Isso faz toda a diferença o quê? No sabor da carne, na textura, na qualidade e na saúde do produto final. E quando é ovo também você sente a diferença, né? Já começando pela cor da gema do ovo caipira. Começando pela cor e terminando por tudo. Nós não queremos e não podemos crucificar a avicultura convencional, sim. Ela tem o seu papel, senão nós não conseguiríamos alimentar milhões de pessoas no mundo. Ela tem um papel. Mas a avicultura alternativa e caipira, ela de fato traz essa saúde. Então, aquele ovo, enquanto tradicional, ele está borderline, no limite de um ovo. O ovo caipira ele é muito mais rico em todos os nutrientes. Só para a gente ter uma ideia, quanto se produz hoje na avicultura convencional de frangos para corte e quanto se produz na avicultura de frango caipira? A avicultura alternativa, ou caipira, ela é uma fração
no Brasil, muito pequena, da avicultura tradicional. Ao contrário da Europa, por exemplo, onde a avicultura alternativa, ela é muito mais desenvolvida, porque o público consumidor já tem essa ideia de consumir uma carne mais saudável. Mas no Brasil, nós produzimos hoje, por mês, 550 milhões de pintinhos. Isso na avicultura convencional. 550, perdão, isso total. Brasil. 550 milhões de pintinhos mês. Isso abastece as granjas no Brasil, tanto de corte quanto de postura. A avicultura alternativa possui 1 a 1,5% desse mercado. É pouco. É pouco. Mas tá? é um produto que chega no mercado, seja a carne ou seja o ovo, com valor agregado. Sim. O consumidor paga mais por isso. Bem mais, paga no mínimo o dobro. Uhum. E o criador também recebe mais. No mínimo o dobro. E Então, o que acontece? A avicultura convencional é uma commodity. Quem dita o preço é o mercado. E ganha-se no volume, margens menores. A avicultura caipira é justamente o contrário. Quem dá o preço é o produtor, pouco produto e, enfim, existe uma comercialização direta e o mercado não dá o preço. E vem crescendo o número de produtores de frango caipira? Sim, isso Que razão? Ano por ano, assim? Sim. Eu não saberia te dar agora exatamente um número que seja real e eu poderia errar se eu arriscasse dizê-lo. Eu posso dizer os números da nossa companhia, porque esses eu acompanho de perto. A nossa companhia, a companhia que eu represento hoje, que é a Avifran, ela detém 60% do mercado. Então, o número dela é um número que mais ou menos vai dar uma ideia. Tá. Nós estamos crescendo a um ritmo de pelo menos 15% ao ano. Tá? Sendo que nos 2 últimos anos isso chegou a 20% ao ano. É possível imaginar que o mercado também está crescendo. Nesse mesmo ritmo, sem dúvida, porque o crescimento significa um mercado comprador. E vocês são o principal fornecedor de pintinhos para frango caipira? Sim, hoje sim, no Brasil. No Brasil. Sim. E o sabor é diferente, né, do frango caipira. Ele é completamente diferente. Quem não conhece não sabe, mas quem conhece já experimentou sabe que é completamente diferente, né? Quem não conhece não sabe, mas se você preparar os 2 frangos lado a lado e botar alguém, mesmo leigo, para degustar, ele vê na hora a diferença, porque a carne do frango branco, ou frango industrial, tem menos sabor, menos aroma, é mais insosso, é muito mais mole. A carne da galinha caipira tem mais sabor, tem mais aroma, é uma carne mais densa, compacta, lembra inclusive carne de caça, em alguns casos. Em alguns casos. Só para a gente terminar, vocês exportam também esses pintinhos ou é exclusivamente para fornecimento do mercado nacional? Nós só não exportamos porque o mercado brasileiro é muito comprador, então toda a produção nacional... O que se produz, compra? Se produz, compra aqui e falta às vezes. Por isso que precisa crescer muito mais ainda para poder abastecer o mercado interno, depois para pensar em exportação. Exatamente. Mas teria campo, teria mercado. Teria mercado. Teria. Nós já temos muita procura da América do Sul e do Oriente Médio. Já temos conversações nesse sentido. O Oriente Médio é o principal comprador do nosso frango tradicional, né? Sim, sim. Hoje disputa com os Estados Unidos, porque lá eles tiveram um problema de produção. Isso. Então, Oriente Médio e Estados Unidos. Ok, então, Luciano. Muito obrigado pela presença aqui. Deixa seus contatos de internet, telefone, o que você preferir. Perfeito. O nosso site é muito simples, é www.avifran.com.br. E o nosso telefone é 61 3595 2020. Ok, quem tiver interessado então em criar frango caipira pode falar com vocês, vocês são o principal fornecedor de pintinhos caipiras. Só nos procurar, pode ser um comprador, pode ser um distribuidor nosso no Brasil. Ok, muito obrigado pela presença, Luciano. Eu que agradeço, Otávio.